A paz do Senhor a todos. Só testando aqui, ver se está funcionando direitinho. Se não está travando para você aí, me dá uma boa noite. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor. Dá uns 2 minutinhos aí para o pessoal ir chegando e já glorificando o santo nome do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Tati. A paz, presbítero. Deus abençoe. A paz do Senhor. Acho que hoje a internet vai nos ajudar aí. Esses dias está andando meio difícil, né? Deus abençoe a todos. A paz. Vamos então iniciar com uma oração enquanto mais pessoas vai entrando online aí, né? Vamos agradecer ao Senhor. Tenho certeza, como eu sempre digo, né? Tenho certeza que nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. A paz, Eide, Deus abençoe a tua vida. Nós temos tanto a agradecer, né? Você já agradeceu ao Senhor hoje pela tua vida, pela vida da família, pela saúde, né? Nós estamos aí com saúde, graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos pedido bastante a Deus para interceder por nós, né? Pedindo a Jesus aí para sua intercessão, para que nossa casa seja curada, que nossa nação seja curada. Deus abençoe. O presbítero Robson é lá da igreja de Paraty, do pastor Ronieli. A paz do Senhor. Deus abençoe a igreja aí de Paraty. Deus abençoe. A paz do Senhor, pastora Sônia. Deus abençoe. Ô Niceia, Deus abençoe. Saudades de todos. Nós temos aí muito a agradecer, né? Muito mais a agradecer. Deus é maravilhoso em sua infinita bondade. Ele nos capacita a viver neste mundo, não é verdade? E aí nós vamos seguindo. Então vamos aí no seu lar, curva tua cabeça por um instante, feche teus olhos. Converse com Deus agora. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma terça-feira na tua presença, Senhor. Oh, meu Senhor, nós temos tanto a te agradecer, tanto, tanto. Eu te agradeço pela minha família, Senhor, pela saúde, pelas bênçãos. Te agradeço, Senhor, pela minha igreja, Senhor. Deus, derrama tuas bênçãos na tua igreja, meu Pai, nos nossos membros, aqueles que nós já temos tempo que não podemos abraçá-los, mas que está presente sempre em nossos corações, nas nossas lembranças. Pai, em nome de Jesus, esteja presente conosco em cada momento de nossas vidas. Amém. Deus abençoe, né? Vamos seguindo aí. Se a internet ficar meio ruim, nós vamos... Tem um pouquinho de paciência que a gente consegue. De vez em quando trava, mas aguenta firme aí que a gente volta. Dá uma travada e logo volta, né? É assim sempre. Mas nós seguimos firmes aí, né? Deus abençoe a todos.
Então, na quinta-feira passada, eu estive ali na nossa sede, ministrando a palavra do Senhor. Foi uma bênção, graças a Deus. Tava com saudade de ir no templo, né? A gente fica com essa saudade. Pastora Edneia, Deus abençoe a tua vida, pastora Edneia. Deus abençoe. Deus abençoe a igreja aí de Paraty, de Piraí, Barra de Piraí. Deus abençoe. E nós estivemos ministrando ali na igreja, e a palavra que o Senhor me trouxe na quinta-feira foi em Atos 2:42. Eu vou dar uma pequena resumida do que eu falei lá, porque Deus colocou no meu coração de eu dar uma continuidade na palavra, né? Então, sejamos obedientes, né? Vamos lá. Então, na Atos 2:42, diz assim a palavra: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Nesse versículo 42 aqui de Atos, eu estava falando na quinta-feira que Lucas fez uma conexão para dar uma pausa no primeiro assunto para entrar no segundo assunto, mas sem quebrar o acontecimento, né? E Lucas vai falar ali que ele relata o dia de Pentecostes, o que Pedro prega e o resultado dessa pregação. E o resultado dessa pregação foram quase 3.000 almas que se converteram ao Senhor. Uma bênção, uma grande bênção, né? Então, quase 3.000 almas se converteram. E quando chega no versículo 43, ele diz assim, ó: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, o que nos chama a atenção é que naquele dia eles puderam presenciar muitos sinais e maravilhas. E ele diz que o resultado disso se deu por causa do temor que se instalou no coração das pessoas, né? E aqui, quando nós falamos em temor, não é um temor de medo, é um temor de adoração, de devoção, né? Aí, tudo isso veio por quê? A resposta está no versículo 42, que é o perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Quando Lucas bate bastante nessa palavra perseveravam, e a gente vai buscar o sentido de perseveravam aí, nós vimos que a primeira significado de perseveravam era permanecer no que aprendeu primeiro, né? Então os apóstolos permaneceram no que eles aprenderam, né? A segunda delas, a segunda significado de perseverar era imitar Jesus, né? A terceira é que eles obedeceram de todo o coração. Então permanecer no que aprendeu primeiro, imitar a Jesus e obedeceram de todo o coração. Esse é um pequeno resumo que eu trouxe para os irmãos. E aí, dando continuidade, quando a gente pensa, é permanecer no que aprendeu, é imitar a Jesus e obedecer de todo o coração. Quando nós vamos ali, eles dizem, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí vem uma interrogação no coração, acho que de muita gente.
Que doutrina era essa? Doutrina dos apóstolos. A gente fica batendo nisso, né? Doutrina dos apóstolos. Mas que doutrina era essa? E aí a gente vai buscar estudar um pouquinho mais o que é doutrina. Porque às vezes, para quem está dentro da igreja, falar de doutrina é uma coisa fácil, de fácil entendimento, né? Mas para quem não frequenta a igreja ou não tem um profundo conhecimento da palavra, aí fica aquele questionamento, né? Que doutrina era essa? Que doutrina de que nós estamos falando? E aí a gente vai pro dicionário, e a palavra doutrina quer dizer assim, é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Então, o que é a doutrina? É um conjunto coerente, não é uma ideia vaga. Tem que ter coerência na ideia. Fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Mas aí a gente pergunta de novo, né? Porque o que é doutrina a gente já sabe, é um conjunto de ideias coerentes. Mas que ideias são essas? De onde tiraram essas ideias? De onde que os apóstolos tiraram essa ideia? Aí a gente se questiona, né? Primeiro, o que é a doutrina dos apóstolos e de onde que os apóstolos tiraram essa ideia. Aí a gente volta um pouquinho no próprio livro de Atos, que ele também vai explicar de onde saiu essa doutrina. E aí a gente volta um pouquinho, se você tiver com a sua Bíblia aí, e me acompanha. Se você não tiver, não tem problema, porque eu vou ler essa palavra aqui, que é maravilhosa. Então, Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 11, vai dizer assim a palavra do Senhor. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Aleluia, glória a Deus. Os quais lhe disseram, varões galileus,
Por que estáis olhando para o céu? Aleluia! Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes vir. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Deu uma engasgada aqui. Deus é bom, né? Então nós vemos aqui, nessa passagem, do versículo 1 ao 11, a narração de Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, certo? Aqui, quando ele inicia Atos, porque é ele que escreve Atos, ele diz a Timóteo: eu fiz o primeiro livro acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo e aos apóstolos que escolhera. Lucas aqui, no capítulo 1 de Atos, ele vai continuar a narração dele, que ele fez no Evangelho. E aqui ele logo começa dizendo o quê? Que ele está narrando aquilo que ele soube de Jesus, que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aí ele diz o quê? Que ele vai passar esses mandamentos aos apóstolos que escolheram. Jesus escolheu. Então, quando ele fala lá no versículo 42 que os apóstolos permaneceram, perseveravam, eram esses apóstolos aqui. Na doutrina dos apóstolos, ou seja, aquela doutrina que fala no versículo 42, é essa doutrina aqui que Jesus passa para eles. Olha que lindo. Aqui Lucas diz que Jesus, depois da sua ressurreição, ele passa 40 dias com os discípulos. Vamos dizer assim que foi um intensivão, não é não? Porque antes de Jesus se entregar na cruz e ressuscitar, esses mesmos discípulos, eles viveram um tempo com Jesus, né? Uns 3 anos e meio ali, mas durante esse tempo, eles falharam. Pedro chegou a negar Jesus. Tiveram várias falhas. Ou seja, às vezes você está andando com Jesus e ainda assim a gente comete falhas. Ainda assim você não toma aquilo como realidade. Porque é só a partir desses 40 dias é que esses discípulos realmente entenderam o que estava acontecendo. Porque até então, sabe aquela questão que a gente tem na vida de que se você não vive, você não entende? É justamente isso. Por isso que às vezes para muitos entender o que Jesus fez é difícil. Parece que não cabe na minha cabeça de muitos, que tudo aquilo que se fala de Jesus é verdade. Acho que é por isso que tem tantas dúvidas, tantos questionamentos acerca disso. Porque aqueles discípulos viveram, andaram com Jesus nessa terra, caminharam junto com ele, foram vendo tudo que ele fazia e mesmo assim eles ainda caíam. Só após esses 40 dias, esse intensivão que eles tiveram, porque aqui foi um intensivão, né? 40 dias para você aprender tudo. Nesses 40 dias,
aqui Jesus explica para eles, né? Aqui no versículo 3, né? 40 dias com muitas infalíveis provas, falando a respeito do reino de Deus. Ali eles puderam vivenciar, ver tudo que Jesus passou, entender, porque a questão é essa, né? É você entender. É entender a pessoa de Jesus. E ali nesses 40 dias eles puderam ver isso. Por quê? Porque Jesus falava para eles do reino de Deus. E aí, só vendo a pessoa de Jesus, é que eles conseguiram entender. Né? E aqui, ó, fica muito claro até o porquê que se entenderam, né? Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Eles não entenderam Jesus porque viam uma pessoa que se entregou à morte somente, mas eles viram Jesus vivo. Jesus vivo. Jesus vive. Ele vive. Ele se entregou, mas ele vive entre nós. E eles puderam ver isso, ver com os olhos, ouvir com os ouvidos a voz de Jesus falando sobre o reino de Deus. E eu acho que só ali eles puderam entender realmente o que era isso, o que eles tinham vivido até então. Não tinha muito sentido, mas passou a fazer todo sentido. Jesus fala para eles, né, que vocês têm a missão de sair e pregar o evangelho, mas só depois que forem batizados com o Espírito Santo. E aí eles se lembram de quê? Do ensinamento de João Batista. Que João Batista batizava com água, mas o Espírito Santo de Deus viria batizá-los com fogo. Eles ouvem mais esses ensinamentos, né? E aí eles dizem, lá no versículo 8, vai dizer assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles ouviram de Jesus que nos próximos dias, e isso estava perto, que eles iam receber poder de Deus, que eles iam receber poder vindo do Espírito Santo. E Jesus diz a eles, depois disso, vocês me serão testemunhas. Por onde vocês forem, vocês serão testemunhas vivas do que vocês estão presenciando aqui hoje. Fica mais fácil entender recebendo essa orientação de Jesus? Ah, mas missionária, eu não tenho como receber isso de Jesus. Eles puderam, eles eram os discípulos. Recebe Jesus na tua vida. Receba Jesus na tua vida e você vai receber essas orientações diretas do Espírito Santo. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para alimentar o teu coração. Então aqui, agora nós podemos entender o que era essa doutrina dos apóstolos, que ideias eram essas e de quem veio. Os discípulos, eles foram testemunhas, ou seja, estavam presentes. E dali parece mais fácil, quando eu vivo uma situação, parece que é mais fácil eu entender quem é Jesus. A partir daquele momento, era impossível os apóstolos não crerem. Era impossível os apóstolos
não testemunharem, porque eles viram. E são essas ideias que é dita lá no versículo 42, a doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles foram testemunhas oculares, podiam falar com toda a certeza quem era Jesus. Eles poderiam falar com toda a certeza o que Jesus fez. Hoje em dia, usa-se as filmagens, fotos para servir de testemunhos, né? Naquela época não tinha. Não tem uma filmagem daquela época de Jesus. Mas tem o quê? O testemunho desses homens. E aí, quando a gente fala perseveravam na doutrina dos apóstolos, esses homens estiveram com Jesus. Esses homens puderam falar com toda certeza o que Jesus podia fazer. E aí, quando eu falo de ideias, né, essas ideias saíram do próprio Jesus. Não foi alguém que foi passando para o outro, foi inventando histórias, aumentando um pouquinho, não. Esse testemunho veio da própria pessoa de Jesus. Hoje em dia, às vezes, duvida-se muito, porque de repente quem passa a palavra não tenha um bom testemunho. Sabe aquela questão assim, eu tô tentando converter alguém, ou às vezes alguém até da minha família, e eu não consigo? Será que a pessoa que tá vendo isso, ela está vendo em mim um bom testemunho? Será que eu estou testemunhando daquilo que vivo? A minha vida é um testemunho. A minha vida fala muito mais do que as próprias palavras. É bem isso. Todos aqui devem já ter ouvido falar nisso, né? Eu prego muito mais com os meus atos, com as minhas atitudes, com a minha vida, do que com as minhas palavras. Esses homens perseveravam. Aquelas 3.000 almas perseveravam porque viram na pessoa dos apóstolos uma testemunha viva de quem foi Cristo. Porque essas quase 3.000 almas não conheceram Jesus pessoalmente. Mas através dos apóstolos, eles puderam crer. Por quê? Porque eles eram testemunhas vivas de quem foi Cristo. Essas ideias não foi um homem que produziu. Não foram 2 homens que produziram essas ideias. Não. Foram todos os discípulos. Todos os discípulos de Jesus puderam falar da mesma coisa. Porque o Senhor esteve com todos eles. Então, todos esses discípulos foram testemunhas vivas. Amém? E aí, quando eu falo de ideias, não é uma ideia que surgiu da mente de alguém. Essa ideia saiu daquele que era a própria verdade. Porque Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Então, essa ideia veio do próprio Deus.
Muitos dizem que muitas que uma mentira dita várias e várias vezes se torna verdade. Não. Para quem é conhecedor da verdade, não cai em mentiras. Não cai em mentira. A verdade para nós cristãos é isso aqui. A verdade para nós cristãos está aqui dentro. Então não dá para cair em conversa fiada. Não dá para cair em falsas promessas. Mas eu não sei toda a palavra de Deus. Não. Mas se você souber o suficiente para você não cair em conversa fiada, já é o passo que nós precisamos. Já é o passo que nós precisamos, né? Aqui, eles tanto testemunharam a morte, a ressurreição, eles testemunharam a ascensão do Senhor Jesus. Que imagem linda, que testemunho lindo. Viram? Senhor ascendeu os céus. E puderam testemunhar daqueles homens, daqueles varões de branco que disseram, né? É muito bonito o que eles dizem aqui, né? Aos quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus vai voltar. O Senhor Jesus vai voltar. Mas isso aí é conversa fiada. Já falaram que vinha antes, não veio, vai vir agora, por quê? Porque as testemunhas foram passando isso de geração em geração. O Antigo Testamento dizia que viria o Salvador. Muitos não colocaram fé. Muitos duvidaram. E ele veio. Essas testemunhas vivas foi passando de geração em geração dizendo que o Senhor Jesus vai voltar. E ele vai voltar. Você acreditando ou não, eu acreditando ou não, o Senhor Jesus vai voltar. Eu posso ter certeza que você deu um aleluia aí na sua casa agora? Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus vai voltar, porque Ele é a verdade. Foi Ele que deixou, foi Ele que deu a doutrina dos apóstolos, nos quais aqueles quase 3.000 homens acreditaram no dia que Pedro pregou. Testemunho. Seja você na sua casa uma testemunha viva do poder de Deus, uma testemunha viva de quem é Jesus, e tenha autoridade para pregar na vida de alguém que esteja próximo de você. Porque é isso, quando você tem autoridade, você prega com a certeza, você prega com fé. E por que você prega com fé? Porque você acredita. Quando você acredita em alguma coisa, você fala com convicção. Você já viu isso? Qualquer outro assunto, não vamos falar de religião agora. Você vai falar de qualquer outro assunto que você entende de fato, que você viu acontecer, que você estudou, que você tem certeza. Quando a pessoa fala com você, você bate na mesa e fala: não, eu tenho certeza do que eu tô falando. Não concordo com você porque eu tenho certeza do que eu tô falando. Por quê? Porque você viu. Mas eu não vi Jesus. Você tem testemunhas que viram e passaram. Você tem a palavra de Deus que é a verdade. Então, quando você for
ministrar na vida de alguém, ministre com autoridade, ministre com certeza. Dê a certeza a ele de que se houver arrependimento de pecados, ele terá salvação. Porque assim diz a palavra. Assim que disse. Pedro, quando pregou nesse dia, foi o que eu falei na quinta-feira. Ele não pregou ameaçando as pessoas. Se você não se converter, vai acontecer isso, aquilo, outro. Não. Ele não ameaçou. Ele simplesmente contou os fatos e falou para eles. Quando ele foi questionado, o que nós devemos fazer então? Ele só disse: arrependei-vos. Arrependa-se dos seus pecados. Creia naquele que veio para ser Salvador. Então, quanto ministrar, você pode ter certeza. Vá com a convicção de que você vai ministrar na vida de alguém. Mas a pessoa está com o coração endurecido. É o Espírito Santo que vai convencê-lo. Não existe coração de pedra, não existe coração duro o suficiente para resistir à ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer. Você só tem que falar. Você só tem que usar a sua boca, como eu estou usando aqui agora para falar com você. Ministre na vida dele. Ministra com autoridade. Creia naquilo que você está falando. Tome posse daquela palavra para você e manda ver. Aonde ela chegar, ela vai produzir. Ela vai produzir, eu creio. Porque aqui, quando Pedro ministra aquelas pessoas, e eu tenho certeza que ele usou um empoderamento naquele dia que não era dele. Porque aqui, quando Jesus ascende aos céus, ele diz: permaneçam aqui, porque vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ele ficou 40 dias. Pentecostes é 50 dias após a Páscoa. Nos 40 Jesus subiu. Ou seja, 10 dias depois eles vão para o templo, reúne todo esse povo, e no dia de Pentecostes, que significa a grande colheita, né? Eles estão ali. E Deus derrama sobre eles o Espírito Santo de Deus. E aí é aquilo que a gente conhece, né? A ação do Espírito. Aquela coisa linda, né? Se todos pudessem entender o que Jesus fez por nós. Se todos pudessem ter o contato com a palavra de Deus e entender o que Jesus fez por nós. Ali naquele dia se cumpre mais uma profecia, que é o derramamento do Espírito Santo. Joel já tinha falado sobre isso. E ali o Senhor derrama o seu Espírito. E a partir dali começa uma nova história. A partir daquele momento, muda-se a história da igreja. Muda-se a história da igreja. Uma melhor oportunidade nós vamos estar falando aí um pouco mais da igreja primitiva, né? E aí a gente vai poder entender mais como foi esses dias naquela igreja. E aí eu já fico, né, com aquele questionamento: será que a igreja primitiva
era diferente da igreja atual? Vá pensando nisso. Será que ela era diferente? Será que ela era melhor? Será que ela era pior do que a igreja atual? O que foi feito lá que deu certo e que não é feito agora? Ou o que é feito agora que não foi feito lá? Numa próxima oportunidade, nós vamos falar sobre a igreja, um pouco da igreja primitiva. Será que a igreja perdeu a sua essência? Será que a igreja dos dias de hoje está devendo para a igreja primitiva? É um caso a se pensar e a gente vai falar sobre isso. Vou tomar só uma aguinha aqui. Então, só para finalizar, né? O temor que havia aqui no versículo 43. Só para ver aqui. Versículo 43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, naquelas almas que se converteram naquele dia, foi encontrado temor na vida delas. E esse temor deles veio de onde? Veio do temor que havia nos apóstolos. E esse temor que havia nos apóstolos veio de onde? Veio do próprio Jesus, da experiência que eles tiveram. Então, nós vemos aqui um temor que gera outro temor. Será que eu tenho esse temor no meu coração? Será que eu tenho? Porque se eu tiver esse temor, quando eu falar da palavra de Deus, eu posso gerar temor em outras pessoas. Mas a questão é justamente essa. Eu tenho esse temor. E eu falei, né? Esse temor não é aquele temor de medo. Eu tenho medo de Deus. Eu obedeço a Deus porque, nossa, eu morro de medo do inferno, eu morro de medo disso, daquilo, dos castigos. Não é esse. Não é esse temor. Qual é o temor que eu falei? É o temor do respeito. É o temor da adoração. Eu preciso ter esse temor em mim. Se eu tenho esse temor em mim, eu vou conseguir gerar esse temor em outras pessoas. O que é o significado da palavra para mim? O significado que a palavra do Senhor tiver para mim é o que eu vou conseguir passar para as outras pessoas. Entendeu isso? Por quê? Porque nós falamos hoje de testemunhas. Os apóstolos foram testemunhas. Perdão. Os apóstolos foram testemunhas de Jesus. E o Senhor foi muito claro. Vocês serão testemunhas minhas por onde vocês andarem. E vocês não vão ficar só em Jerusalém. Vocês vão se espalhar pelos confins da terra. O que é o confim da terra? Pindamonhangaba. Pindamonhangaba é os confins da terra. Aonde você está? Aonde você está ouvindo essa palavra? Depois deixa aí nos comentários de onde você está ouvindo essa palavra. Hein? Aí é os confins da terra. Então, eu entendo que com o meu testemunho, eu posso alcançar pessoas. Com o meu testemunho, eu vou fazer as pessoas acreditarem no que eu estou falando. O temor gera temor. Quando eu prego, quando eu falo, o que eu estou gerando? Certa vez eu vi, foi numa pregação, um pastor falando sobre um
sobre uma família que dizia que o filho disse assim, ele viu o pai dele pregar, o pastor, pai, pregar, e ele falou, a criança falou, por que que o meu pai não é assim lá em casa? Assim como ele é na igreja, por que ele não é lá em casa? Você já imaginou alguém falando isso de você ou de mim? Por que fulano de tal não é bom como ele é na igreja? Por que fulano de tal não faz comigo, que sou filho, ou esposa, ou marido, o que ela faz para as outras pessoas? Por que você não me trata bem como você trata os amigos? Você já pensou nisso? Isso é péssimo, isso é péssimo. Ou seja, a pessoa chega a ter desejo que aquele familiar seja com ele o que ele é com alguém na igreja, com quem ele é lá no trabalho ou em qualquer lugar. Ou seja, ele tem duas caras. Lá na rua ele é uma ótima pessoa, aquela pessoa dourada, cheia de amigos, e em casa é só aquela cara fechada, só na casca, só no sal grosso. Pois é desse testemunho que eu estou dizendo hoje. Eu disse que o convívio dos apóstolos com Jesus nesses 40 dias mudou completamente a vida deles. Ali eles foram realmente mudados. Mas isso pode acontecer na minha vida. Eu posso mudar. Eu posso mudar. Basta eu ter um encontro com quem? Com Ele, com Jesus. Eu preciso desse encontro. Mas eu tô na igreja já tem 10 anos. Ah, mas eu já tô na igreja, já tem 20 anos que eu tô na igreja. Como assim que eu preciso encontrar com Jesus? Precisa. Se você é aquele que trata os seus amigos amorosamente e a tua família na pura casca grossa, você precisa de um encontro com Jesus. Ah, precisa. Você trata uma pessoa diferente da outra? Ah, você precisa de um encontro com Jesus. Você precisa. Porque como que eu posso tratar pessoas diferentes? Se somos todos filhos de Deus. Todos. Por que tem que ser diferente? Né? Eu vou finalizar, porque senão eu falo aqui, falo muito. Mas eu quero que você reflita nessa palavra hoje, né? Você vai falar para mim assim, já li 10 vezes, tá bom? Ótimo. O que ela produziu? O que ela produziu? O que ela produziu em você? Que frutos essa palavra maravilhosa tá colhendo de você? Né? Que Deus te abençoe nesse dia. Que o temor que o Espírito Santo pôs aqui seja para mudar os meus posicionamentos, né? É isso mesmo, Tati. Deus não faz acepção de pessoas. Temos que ser imitadores de Cristo. Aleluia, glória a Deus. É isso, né? Lembra lá do começo? O que é perseverar? O que é perseverar? É você imitar a Jesus. Eu não vejo, eu não imagino Jesus tratando pessoas diferentes. Não vejo. Ele tratava cada um como deveria ser tratado nas situações. Mas o amor é o mesmo.
né? Eu preciso ser testemunha viva de Cristo. Eu preciso ser testemunha viva. Ou senão eu chego ali num lugar e quero pregar Cristo, né? Quero pregar Cristo. Oh, bênção! Aí um que me conhece, assim, vamos dizer assim, dos bastidores, fala, ela estava falando de quem? De Jesus? E aonde está morando ela para falar de Jesus? Irmãos, eu não estou falando de passado, tá? Eu não estou falando de passado. Porque passado, cada um tem o seu. A questão, eu estou falando de testemunho a partir do dia que você conheceu Jesus. A partir do dia que você teve um encontro com Jesus. A partir do momento que você teve um encontro com Jesus, tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Não dá para ser o mesmo. Não dá. Então, quando alguém falar para você assim, você não tem moral para falar de Jesus. Olha o que você fez no passado. Ponto. No passado. Antes de Cristo. Aí você não pode deixar ninguém falar da tua vida. Foi antes. Eu não conhecia a palavra. Eu não conhecia a verdade. Mas a partir do momento, é pontual, a partir do momento que eu tive um encontro com Cristo, se eu não mudei nada, mas eu não tive. Então o teu encontro com Cristo foi só virtual. Sabe essas coisas, relacionamentos virtuais? Então, foi só virtual. Não foi troca. Não foi. Amém? Eu já falei demais. E que o Senhor Jesus comece a produzir isso em nós. Irmãos, eu não sou santa. Eu preciso mudar muita coisa em mim. Mas eu tenho que me dispor a mudar. Eu preciso me entregar a Jesus para que Ele vá me ajudando e eu vou, com a ação do Espírito Santo, eu vou mudando. Com o temor, eu vou mudando. Né? É o processo, é santificação. Né? É um processo. É um processo que nós temos que viver. Mas eu não posso ser a mesma de ontem. Hoje eu estou me expondo a palavra aqui com vocês. Eu não posso ter as mesmas atitudes que eu tive ontem, porque hoje eu tenho uma palavra a mais na minha vida. Eu tenho uma palavra a mais liberada para a minha vida, porque eu estou ministrando para muitos aqui, que está na frente aqui do celular, mas eu estou ministrando para mim. Primeiro, a palavra ela entra primeiro aqui, a primeira ação é aqui. Então, o que eu fiz ontem, dia 25, né? Dia 25, eu não posso fazer amanhã, dia 27, não posso. Por quê? Porque hoje eu já fui exposta a mais uma palavra do Senhor. E hoje ele foi muito forte em dizer do testemunho. Eu preciso ter um bom testemunho para apresentar algo para outras pessoas. Senão eu não vou converter 3.000 pessoas, nunca. Nunca. Eu preciso de um bom testemunho. Amém? Deus abençoe sua vida. Pastora Edneia, bênção de Deus ter aqui a senhora conosco, né? Ela colocou aqui, reflexão muito forte, meu testemunho como está. É isso mesmo, pastora. Meu testemunho como está, né? Como está. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando ao seu coração, assim como Ele falou no meu, né? E que haja temor em nossas vidas. Nós precisamos disso. Na próxima terça-feira, nós estamos aqui de novo, né? Às 7h30. Se o Senhor permitir, estarei aqui. E será muito bom ter os irmãos aqui novamente. Depois que terminar, se os irmãos puderem compartilhar essa palavra, né, nos grupos, compartilhar aí no perfil, há sempre alguém que pode ouvir a palavra depois. E com certeza ela tem ação para todos, ela alcança todos. Com certeza. Amém? Vamos orar ao Senhor? Agradeça ao Senhor aí, vamos colocar aí a nossa casa nas mãos do Senhor, vamos colocar a nossa nação nas mãos do Senhor, colocar as nossas autoridades nas mãos do Senhor, que o Senhor possa bradar os corações.
tem tanta coisa acontecendo que não precisava, nós tínhamos que ter foco, né, no momento. Mas enfim, vamos orar que Deus, que a nossa nação não fique, não permaneça nas mãos das potestades, porque tá difícil, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigada, meu Senhor. Deus, eu sei que o Senhor alcançou corações hoje, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Eu sei, Deus, eu sei que ela tem direcionamento, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, por cada membro das igrejas, Pai, visita, Senhor, a igreja de Barra do Piraí, visita, Senhor, Paraty, visita Taubaté, Senhor, vai visitando, Senhor, todas as cidades, Santo Antônio do Pinhal, Pai, em nome de Jesus, vai visitando, Senhor, Potim, Pai, em nome de Jesus, visita todas as nossas congregações aqui de Pindamonhangaba, Senhor. Oh, Deus poderoso, Pai, enche os corações daqueles, Senhor, que estão esfriando na fé, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, meu Pai. Ah, Senhor, que a Tua palavra volte a queimar nesses corações, Senhor, que esse isolamento, Senhor, não deixe as pessoas se perderem, Pai, em nome de Jesus, Pai, põe os Teus anjos, Senhor, para cuidar, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, visita, Senhor, os hospitais, visita, Senhor, os nossos médicos, Senhor, enfermeiros, Pai, em nome de Jesus. Vai cuidando, Senhor, das nossas autoridades, Pai, em nome de Jesus. Pai, que a população, Senhor, possa ser mais importante, Deus, do que todas essas ações malignas que estão sendo feitas no momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fecha as sepulturas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, sara essa terra, sara essa epidemia, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, para toda a liderança das bem-aventuranças, Senhor, de todas as cidades, Pai, visita eles, Pai, dá estratégia no coração de cada líder, Pai, em nome de Jesus, dê estratégia para alcançar, Senhor, mais pessoas, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Obrigada a todos, Deus abençoe a cada um de vocês. Aline, Deus abençoe. Nós temos aqui Andréia Santos. Deus abençoe, Andréia. Não te conheço pessoalmente, acho que não, mas Deus abençoe a tua vida, tá? Pastor Marcos, Deus abençoe. A Mônica que passou por aqui. Deus abençoe. Karina, Deus abençoe a tua vida, a tua família, tá? Tenho orado por você, Karina. Deus abençoe. Amém? Deus abençoe a todos. Fica com Deus e até a próxima. Amém.